Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom poder estar aqui nesse culto da terceira idade, juntos com os nossos irmãos da melhor idade, né? Adorando e bendizendo o Senhor. Ver a irmã Domingas cantar, né, irmã Domingas? Filemon só canta hino do fundo do baú, né? Os hinos que Filemon canta, nem a irmã Darlene sabe. Ninguém sabe onde é que ele arruma esses hinos, não, gente. Ninguém sabe. Estou feliz de ver cada um de vocês que nos visitam nessa noite. Estamos muito alegres de recebê-los conosco, tá? Essa igreja te abraça com muito carinho e está sempre aqui aberta e com muita alegria para receber vocês, tá bom? Sempre que puderem estar conosco. Estou vendo alguns irmãos. Tem irmão lá do Novo Briceiro, né? Que bacana que você está aqui conosco hoje. Estou muito feliz em outros irmãos que antigamente era da cidade de Jardim, né? Agora é nosso, tá? Já mandei levar um recado para vocês, viu? Depois eu vou pessoalmente, que eu não deixo ninguém passar em branco aqui não, tá? Feliz de ver, tem um casal lá no fundo que veio domingo passado, foi retrasado, está de volta, servindo a Deus conosco aqui. Que bom! Eu sou bom de lembrança, viu? Estavam sentados bem aqui. Aí, pode ficar na frente, tá bom? Podem ficar na frente. Estou vendo ali, cadê os netos de irmão Getúlio? Tem? Tá ali, tem um outro escondido ali. Ah, tá aqui, foi buscar água. Estou vendo todo mundo. Alguém quis apresentar. Ah, chegou, né? Chegou mais um irmão no final ali, depois da apresentação. Nós queremos abraçar, viu, Elaine? Elaine ganhou neném, veio trazer aqui hoje. Que bacana, né, Elaine? Quem chegou lá atrás foi Eci? Eci? Cadê? Fica de pé aí, Messi. Ah, gente. Irmã Eci lá de Vazia da Palma. Olha que bacana. Olha que bom que ela está conosco aqui hoje. Eu acho que foi o Walter que foi para Vazia... Quem é que foi para Vazia da Palma hoje, meu Deus do céu? Geni. Irmã Geni foi para lá e a senhora veio para cá. Aí deu quase certo. Eci com Geni. Né? Deu certinho. Acho que se estiver errado, é só um G fora do lugar. Queridos, a palavra de Deus, Isaías, profeta Isaías, capítulo número 40, versículo número 28. Tá? Os irmãos estão sentindo esses dias a falta do pastor Ronivan. O pastor Ronivan está lá em Rondônia. Tá andando à toa. Se ele falar qualquer outra coisa, é andando à toa. Mas que bom que ele achou um tempo para andar à toa, né? Porque vai ter tempo que nós não vamos poder andar à toa. Não, ele não está andando à toa. Foi num casamento familiar lá. E como a cidade é longe, acho que são pelo menos 2 dias inteiros de estrada, né? Só nós que gosta de volante, hein? Hein, Filemon? Deve ser bom demais, hein, Filemon? Filemon gosta. Terceira idade gosta de um volante que só, viu, gente? Olha quem está aqui, Manel. Manel está aqui tocando bateria, gente. Que bacana. É bem-vindo também, Manel. Manel está onde? Onde é que você está andando, Manel? Industrial. Então tá bom. Que Manel um dia desse era lá de Guaicuí. Deve ter casado por aqui. Que ele não é bobo, né? Muito bom, né? Tem gente querendo casar aqui também. Vim lá de São Romão, está aqui na frente da sogra, cantando. Aí ela não sabe que nós estamos observando ela, não. Né? São bem-vindos, todos bem-vindos. A palavra de Deus diz assim, versículo 28. Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? É insondável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços, né, certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém.
Podem assentar, Deus abençoe. Como já foi falado por mim também, pelo evangelista Gilvan, hoje, esse dia, a Assembleia de Deus é a única igreja que ainda faz isso, irmãos. Nós separamos um dia, a gente até deixa a liderança fazer, mas a irmã Ione esses dias está meio parada, porque ela está cuidando de uma necessidade familiar, e ela veio falar com o pastor Carlos. Pastor Carlos, eu não consigo fazer as coisas assim, pastor, que eu estou com... Irmã Ione, calma, tem um tempo para tudo, vai cuidar do que tem que ser cuidado. Depois, quando o Senhor enviar a mão dele, que dê a senhora a vitória que a senhora precisa, E aí esse tempo ela está meio parada, e os irmãos, deu uma parada, né? Vocês viram que vocês deram uma parada? Que Ione é muito agitada, mas é só um tempo. E a Igreja Assembleia de Deus já tem cultos temáticos, né, irmã Elivânia? E esse era o culto de seriedade. Eu cheguei aqui, eu dei uma dica para Juliana, ela não me entendeu não, falei, hoje é culto de seriedade. Porque nesse dia a gente canta aquele hino mais antigo, né? Faz como se fosse um louvor saudade. Mas os irmãos da terceira idade até cantaram aqui, né? Que Jesus ia caminhando para Jerusalém, né? Eram sem ovelhas. E daqui uns dias, vocês viram aí, já passaram aí no meio da igreja, enquanto tirávamos oferta, as crianças com uma salva bonitinha, porque o mês que vem nós já vamos mexer com as crianças, né, irmã Tabata? Já está chegando, e a igreja ela tem essa forma, é uma das poucas igrejas que tem cultos temáticos. E os cultos temáticos, normalmente, a gente foca um pouco no tema, para valorizar a participação daquelas pessoas. Vocês perceberam que alguns dos jovens nisso aqui não é porque é culto da terceira idade, porque os jovens reuniram com outros jovens, tem outros jovens reunidos em outros lugares, e a igreja está em movimento. Mas quando falamos de culto da terceira idade, é sempre bom às vezes lembrar que é uma época que nós falamos assim, é melhor idade, né? Mas o irmão Getúlio, quando veio ler aqui o Salmo de número 90, né? Não intencionalmente, né, irmão Getúlio? Mas ele leu um trecho do Salmo 90 e falou assim, olha, que a saúde do homem, a força, até 70 anos, uns que tiver um pouquinho mais de saúde, chega aos 80, depois disso, é só cansaço, é só fadiga, né? Só depois. E eu tô na minha casa, o meu pai está com 80 anos e tem hora que a gente ri, tem hora que a gente preocupa. Ainda ontem estava almoçando com ele, e almoçando com ele, depois eu sentei, e aí pus o braço assim, falei, vamos pegar uma queda de braço, velho. E ele puxava, e eu, o senhor tem força, o senhor está forte. Ele puxava, e eu deixava ele puxar, né? Não é possível, um homem desse aqui, né, Cardoso? E ele falou assim, eu não aguento mais não, você está fazendo covardia comigo, né? Porque acaba que as forças da gente, elas chegam um tempo que elas acabam. A nossa força acaba, nosso gás acaba, né? A nossa vida é uma vida envolvida em tantas coisas, tem tantos problemas na vida que tira o nosso gás, o pique da gente. Quando nós, às vezes, encontramos problemas que nós não conseguimos solucionar, né? E às vezes nós vamos desanimando. Quando às vezes a saúde, por exemplo, vai tirando de nós aquele pique, né? Ontem nós tivemos alguns jovens em casa, na minha casa. Nós fizemos uma noite lá com os jovens lá e eu fiz algumas pizzas para eles. Algumas não, deve ser bem uns 17. Marcos comeu que só. E aí a gente estava reunido lá, e aí um dos meninos lá, dos que veio de São Romão, foi Pedro? Não, outro, Robert. O Robert, ele achou que nós não estávamos olhando para ele não, né? E a gente estava olhando, mas o culpado de tudo era o Jean, que nem está aqui hoje, está lá com os jovens lá também. E aí ele falou bem assim, quando ele terminou, assim, amanhã, isso aqui agora é uma manhã de corrida resolve o problema. Porque aí acaba que depois, que alguns ainda correm bastante, né? Levantam cedo, correm no final do dia.
né? Mas muitos já não conseguem mais correr, já tiveram uma vida de atleta, né? Uma vida desenvolta, mas chega uma idade que você não consegue correr. E a palavra de Deus que nós lemos, ela vem falar exatamente um pouco sobre a fragilidade nossa, da nossa vida, da vida que nós temos, que não é diferente. Você pode ter o preparo físico que for, você pode ter a saúde de criança, né, de bebê, mas a verdade é que o fôlego de vida, ele vem do Senhor. Há pouco tempo nós vimos alguns jogadores, atletas de futebol, durante uma partida de futebol, sem nada, sem uma bolada, sem um pique a mais, ele ali tomba no meio do estádio. Um preparo físico excelente, ninguém sabe o que acontece. Alguém vai falar assim, foi um mal súbito. Mal súbito pode pegar qualquer pessoa com a melhor saúde que existe. É o nome que o médico dá para quando ele não encontra a causa, ou às vezes no atestado ele até fala que a causa foi indeterminada do óbito. Mas a verdade é que todos nós, queridos, a Bíblia fala que até os jovens se cansam. Todos nós ficamos estagnados. Todos nós, na nossa jornada, na nossa vida, em algum momento tem algo que tira-nos a paz. Todos nós, na nossa jornada, em algum momento tem algo que faz com que venhamos desanimar. Muitos começam a trajetória. Muitos começam, quantos aqui talvez até tenha, não vou falar que é testemunho ou testemunho, né? Que começou, eu comecei a estudar, mas aí eu não consegui, eu parei. Outros até foram um pouco além, falaram assim, não, eu vou fazer isso aqui, e aí começou algum outro curso, por exemplo, e aí no meio do caminho parou. Parou por quê? Não porque não quisesse continuar, mas porque algo fez que parasse, fez parar, fez desanimar, fez travar ali no caminho, talvez por causa da rotina do dia a dia, talvez por causa de um cuidado com um filho. A verdade é que todos nós temos limitações. Mas Isaías, quando está escrevendo, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Isaías, muito embora eu esteja ministrando isoladamente esse texto, sem fazer a contextualização dele, porque aqui está falando exatamente sobre um livramento que o Senhor daria ou dá a Israel, ao povo de Israel, mas isso traz uma aplicação para nós, porque muitos de nós vivemos confiado naquilo que às vezes aprendemos, ou que conquistamos, ou que temos uma habilidade para fazer, e esquecemos que um dia o nosso conhecimento, a nossa força, até mesmo as nossas ajudas materiais, ou quem sabe as nossas finanças, ou os nossos recursos, eles podem falhar. Mas o profeta ele vem dizendo acerca da necessidade de nós estarmos esperando no Senhor. Oh, coisa maravilhosa é você estar perto de alguém que confia no Senhor. Você está perto de alguém que conhece o Senhor. Oh, glória a Deus. Às vezes isso para nós dá renovo em nossas vidas. Eu já estou chegando aí. Mas eu ainda estou com 40 e poucos anos, 43 anos, se eu não estiver errando aqui, minha data que de vez em quando eu confundo, 43 anos de vida. E nesses 43 anos de vida, de vez em quando você pega pessoas novas, que já estão envelhecidas, pessoas novas, e é uma geração, nós estamos vivendo uma geração de muitos novos, já cansados, já nasceram cansados. Novos que não têm ânimo de andar, de caminhar. Novos que não têm força para fazer aquilo que é necessário fazer. Às vezes nós não precisamos nem ir muito longe, dentro das nossas casas. Nós estamos vendo filhos nossos que
que é natural e é necessário, que tem que ser feito. Tem hora que a mãe precisa tirar o chicote ou lançar mão da havaiana para poder o filho arrumar o quarto. E nós estamos tão desanimados, enfraquecidos e cansados. E eu não sei se vai falar com você isso aqui, mas falamos assim: para que eu vou fazer isso se eu vou deitar mais tarde? Você riu, né? De vez em quando eu escuto isso na minha casa. E aí eu falo assim: para que você vai comer se você vai ter fome de novo? Aí eu já jogo pesado, irmãos, né? Vai ter fome de novo, para quem vai matar a fome agora? Vai voltar de novo? A verdade é que estão cansados, e aí você pega, tem hora, e se tem uma coisa ruim, é você estar perto de pessoas como essa. Me perdoe. Pessoas que não conseguem dar um passo adiante. Pessoas que não conseguem ver além. Pessoas que perderam a esperança. Pessoas que perderam a fé. Pessoas que não tem mais nada que motivam elas. Pessoas que não conseguem mais empreender, que acham que acabou-se ali, e não consegue, e parece que vive só naquela redoma, e não consegue ver o que tem além. Oh, aleluia! Israel estava vivendo um caos. O que era o caos de Israel? O pecado. O pecado trouxe invasão de Israel, deposição de reis, tomada de terra, morte de pessoas. Mas ali ainda havia alguém que esperava no Senhor. E quando Isaías vem profetizando, ele dizia assim: quem espera no Senhor, Ele vai renovar suas forças. E aqui antes de falar sobre essa parte do texto, como eu falei, como é ruim estar perto de alguém que não tem mais fé. Que coisa boa é você chegar perto de alguém que confia no Senhor. Oh. E me permita falar dos vossos cabelos brancos aqui nessa noite. Me permita falar da experiência que muitos de vocês guardam em Iracema. E me permita falar exatamente da senhora aqui nesse momento, porque me lembrei. Poucos dias, Mãe Iracema passou por uma cirurgia, fomos visitar ela. Nós é que estávamos precisando da visita. Porque chegamos na casa dela, quem estava comigo achou o Pedroca, que foi levar cedo, quem foi? Foi um dos... Foi Paulinho e Nilceia. Nilma. Mas foi comigo a Lívia, e eu acho que tinha mais alguém, que agora eu não me lembro. E chegamos lá, e ela contando as histórias dela. Ela estava recém-operada, e nós é que estávamos precisando ali daquele alimento de quem acaba de sair do hospital. E ela falando da época em que se converteu, do dia em que se decidiu por Jesus. Um dia você vai lá, é até bom que ela te dá suco de acerola, sempre tem suco na casa dela. E ela falando daquilo, e nós com horário, e a gente não queria sair dali, não é, irmão Getúlio? E a gente querendo escutar, por quê? Porque coisa boa é você estar perto de quem, aleluia, confia no Senhor, tem esperança de que o Senhor cura, de que o Senhor ajuda na recuperação. E ela falava que ela já estava querendo saber que dia que o pastor dela ia lá, porque senão ela já estava vindo para a igreja, porque já estava recuperada. Os meninos é que não deixavam ela vir. Nós estávamos levando ceia, e ela estava pronta, era para dar ceia para os outros. Coisa boa é
é estar com a nossa mente e a nossa vida nas mãos do Senhor. Coisa boa é nós sabermos, melhor dizendo, em quem temos crido. Estava um caos, Israel estava. Mas o profeta enviado pelo Senhor falou assim: olha, mas quem espera no Senhor, mesmo quando os jovens caíram, mesmo quando as forças acabaram, mesmo quando o vigor foi embora, e aqui eu vou acrescentar, mesmo quando as portas se fecharam, mesmo quando a enfermidade, ela insiste em nos parar, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor, sabe o que é renovar as forças? Significa que ninguém sabe como é que ele continua caminhando. Ninguém sabe como é que ele continua congregando. Ninguém sabe por que ele ainda não desistiu. Porque a bateria de alguém parou. Porque se alguém não estava motivado pelo Senhor, estava motivado por qualquer outro tipo de influência, mas não o Senhor. Mas ele continua caminhando. Obrigado, meu filho. Ele continua. Quando eu vejo a irmã Domingas, o tempo inteiro eu brinco com ela, né, irmã Domingas? Para quem só veio no culto hoje à noite, não estou aqui criticando isso não, tá? A irmã Domingas já esteve hoje na escola bíblica dominical. Com esse é que você não a viu entrar. E não entendeu, talvez, se você veio a primeira vez na igreja, não entendeu por que os obreiros arrastaram esse púlpito e colocou ali para que ela escorasse. Quando ela desce do carro, me permita, irmã Domingas, ela desce ali escorada num cantinho, até chegar na parte de trás, aonde está o andador. E quando ela pega aquele andador, e eu falo, corre. Quem disse que ela corre? Mas ela chega. Ninguém sabe como, mas ela chega. Porque espera no Senhor. Oh, glória. Você pode levantar a mão e glorificar a Deus. Oh, glória. Oh, glória. Às vezes a gente não sabe de onde é que está tirando a força. Mas aí quando vamos lendo a palavra de Deus, e nesse mesmo texto, a Bíblia diz que Deus dá vigor ao cansado. Ele dá força a quem não tem força nenhuma. Olha aqui para mim. Eu sei que você já é vivido. Ou quem sabe você é um jovem, um adolescente que está aqui, que está dizendo assim, ó, não, eu vou fazer isso aqui na minha vida. Mas há uma necessidade de nós colocar nas mãos do Senhor a nossa vida e o nosso futuro. Porque quando nós confiamos em nós mesmos, a Bíblia diz assim, ó, uns confiam em carros, outros em cavalos. Porque tem alguém que acha que o conhecimento dele vai levar ele a algum lugar. Ele é limitado, entenda, é limitado. Outros acham que a riqueza dele vai levar ele a algum lugar, é limitado. Oh, glória. Nós estamos falando dos que confiam no Senhor, dos que esperam no Senhor. A Bíblia diz que Deus tem coisas maravilhosas preparadas para nós.
E aquilo que o nosso olho nunca viu, aquilo que o nosso ouvido, aleluia, não ouviu, não chegou ao nosso coração, é o que o Senhor tem preparado. Tem alguém, e um dia um homem, ele chegou a dizer, Jesus numa parábola dizia que um homem falou assim: olha, encheu seu celeiro, plantou, colheu com abundância, e ele disse: agora descansa minha alma, vive em fartura, porque tenho tudo o que preciso. E uma voz dizia para ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? A Bíblia diz que quando esperamos a vida eterna, ou esperamos o Senhor nas coisas terrenas, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A mensagem de Deus nessa noite é para que venhamos confiar inteiramente no Senhor. Aleluia. E aí o texto vai dizendo: porque quando as suas forças acabarem, Ele vai renovar suas forças. E eu quero ampliar essa expressão, porque quando as lutas vierem, Ele vai te dar a vitória. Quando as portas se fecharem, Ele vai abrir as portas. Tem um hino, eu não sei se é da irmã Cassiane, que ele tem uma expressão que diz acerca da unção de Deus, e fala aqui, quando estamos cheios da unção. E aqui eu estou parafraseando o hino: com a nossa convicção de fé no Senhor, nós mandamos glória para cima, a glória desce do alto. Aí vai falando que a gente vai passando, vai caminhando, e até quando o mar se abre, nós passamos por cima das águas. Porque é assim, a vida nossa é vida de estágios. E me permite, Felipe, falar de você, porque eu vi aqui um pai que toda vez que ele tem oportunidade, ele fala como está o tratamento. Mas quem estava perto sabe que naquele momento a única esperança que havia era o Senhor. E enquanto alguém dizia não dá, enquanto alguém dizia já era, enquanto alguém dizia só um milagre, nós sabíamos que tinha um Senhor em quem podíamos confiar. E não apenas a família, mas a igreja orou e tem orado até os dias de hoje. Ainda hoje eu mandei mensagem para o irmão Valdinei, vamos continuar orando, porque estamos esperando do Senhor e teremos as forças renovadas. E o que significa força renovada, pastor? Quando todo mundo para, nós não vamos parar. Quando as circunstâncias diz não dá mais para continuar, nós vamos achar caminho para prosseguir. O texto fala assim: subirão com as asas como águias. Porque tem hora que as barreiras são tão intransponíveis, o nosso corpo está tão frágil, que por nós mesmos não temos jeito de seguir. É nessa hora que o Senhor nos levanta. É nessa hora que o Senhor estende as suas mãos e nos ergue.
Eu estou falando de quem confia no Senhor. Aleluia. O povo de Israel, olha aqui para mim, para você entender a mensagem. O povo de Israel era acostumado com essa expressão do profeta. O povo de Israel entendia porque já tinha visto os feitos do Senhor. E essa igreja entende porque conhece o poder do nosso Deus. O povo de Israel já tinha visto o mar vermelho ser aberto, o rio Jordão ser aberto, já tinha visto grandes muralhas caírem sobre o chão, ao toque de buzina e de som de voz de quem clamava e adorava o Senhor. Já tinha visto, já tinha experimentado. Então eles entendiam. E eu sei que aqui é a igreja do Senhor Deus. Talvez alguém que esteja aqui não entenda, mas muitos entendem. Entendem que o Senhor, quando usa a expressão na sua palavra, subirão com asas como águia, está falando dos limites que serão quebrados, de romper as barreiras intransponíveis. Está falando de milagres sobrenaturais. Está falando de testemunhos que são contados e que ninguém entende. Só entende quando vê, pega, apalpa. Pode apalpar, Tomé. É o agir de Deus, porque Deus trabalha assim. Só entende quando agora é contado, como está sendo contado em quase que todas as oportunidades pelo irmão Valdinei. Valdinei esteve lá na subsede, e a minha irmã psicóloga estava lá. Ela chegou em casa encantada com o que Deus fez. Ele teve a conversa com ela, encantada, porque quebrou toda a expectativa humana. Subirão com asas, subirão com asas como águia. Talvez alguém pense aqui que é a eternidade. Ainda não é a eternidade aqui. Não, a eternidade é lá no fim. Aqui é o livramento que Deus dá, é a provisão de Deus, é as portas se abrindo, é o Senhor mostrando que Ele é o Deus soberano. Soberano sobre o problema, soberano sobre a enfermidade, soberano sobre as dores, soberano sobre todos os males que se levantam, porque não há outro como o nosso Deus. Esse mesmo profeta Isaías, no capítulo de número 53, versículo 3, ele diz assim: agindo Deus, não há quem possa impedir. E aí você agora percebe os textos, os verbos seguintes. Eu gosto dos verbos desse texto. Correrão. Como? Pega os versículos anteriores e não há lógica. Não há lógica, Filemão. Os versículos anteriores falam bem assim: certamente cairão, certamente cansarão. Aí eu chego, Vitória, na casa da nossa irmã Leninha, 90 anos de idade. Estive ali com minha esposa. Eu não sei se os meninos entraram. Você entrou, Arthur? Na casa da irmã Leninha. Vamos levar. Vamos visitá-la. Não sei se... acho que levamos a ceia. Levamos a ceia para ela, né? Vamos levar a ceia para ela. E aí há uma necessidade de uma mão dos filhos. É membro dessa igreja, tá? Você conhece. De ajudar na organização da vida cotidiana, mas quando senta-se no sofá,
E começa, preste atenção na palavra. E começa o pastor a ler. Porque eu recebi do Senhor. Ela começa a recitar. Porque também vos ensinei. E você não sabe como. E ela vai dizendo que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E aí eu paro de ler. E ela vai falando. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. E aí eu me engasgo porque eu erro. E ela vai seguindo. Aí eu começo a cantar os hinos da harpa. E ela não tem harpa, eu tenho a harpa aberta. E ela vai cantando os hinos. E vai cantando os hinos. E vai cantando os hinos. E eu já disse aqui, quando estava com reunião dos nossos irmãos que estão aqui conosco, cooperadores, diáconos aqui, que já saímos para entregar ceia para irmãs ou irmãos que estão alimentando com sonda, não reagem na conversa com os filhos, com o médico, mas quando a ceia do Senhor chega, as lágrimas saem do rosto, balbuciam, e você sabe que é o Senhor ali trabalhando, dizendo com ela: eu estou contigo, e ela: eu estou esperando no Senhor, aleluia. E alguém não entende porque era para estar parado, mas quando você observa, está muito além da expectativa dos médicos, dos amigos, dos familiares, está correndo para os braços do Pai, porque está tendo um momento de renovo espiritual com o Senhor. Esses dias meu pai andou dando uma variada da cabeça. Desse eu posso falar rindo, tá? Aí chegamos em casa, eu e a Lívia. E aí minha mãe tinha ido para o culto. Quinta-feira da semana passada, ou sexta, retrasada, era dia da reunião de ministério lá em Gurizeiro, reunião das irmãs. Aí a Mel ficou e nós chegamos. Quando chegamos, começou a falar coisa com coisa. Aí daqui a pouco, vamos fazer uma oração, vamos orar. E você precisa ver ele orando. Oh, aleluia. Estava orando num culto. Abençoa os irmãos que estão chegando. A mente lembrando daquele momento. Aí começamos a cantar hino e ele cantava os hinos. E aí, às vezes não conhecia alguém, mas lembrava do Senhor que é o seu Salvador. Eu quero terminar a mensagem na parte final. Os que esperam no Senhor não se cansam. É por isso que na minha casa, casa dos meus pais, deixa eu corrigir aqui, toda a nossa família ainda fala com a minha mãe. Toda vez que surge um problema nosso, a gente liga para ela. Diz: mãe, estou com um problema nisso aqui. E sabe qual é a resposta dela, Elaine? Vamos orar. E aí, irmã Larissa não consegue levantar o braço dessa altura. Já tem um tanto de it nos braços. Já não ajoelha mais. Mas o dia para ela não é o mesmo quando ela não consegue ir na manhã de oração lá no perto da... Eu tentei levar eles para pertinho da minha casa, para morar perto de mim. Tem alguém que está se identificando aqui.
E eu tentei levar elas para pertinho de mim. Aí logo mas minha esposa, nós vamos ser melhor que não. Porque ela ainda tem uma autonomia de levantar e ir no círculo de oração de manhã. No dia que ela não consegue ir, que a gente fala assim, aí mãe, tá tudo bem? Se hoje eu não consegui na oração. ...78 anos... mas não se cansa de estar na presença de Deus. Correrão, não se cansarão. Alguém fala assim, mas já não deu, né, irmã? Caminharão e não se fadigarão. Não é enfado, porque está esperando no Senhor. Sabe quando é? Agora eu termino. Que a gente para. Quando o Senhor nos chamar. Mas enquanto estivermos aqui, estamos buscando o Senhor enquanto podemos. E a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto está perto. Nesse culto da terceira idade, você que ainda não chegou na terceira idade, se você encostar em qualquer um dos irmãos que estão aqui, de vez em quando nós somos pastores, a gente fica tentando atrapalhar a vida dos irmãos. Mas só para você ter ideia, tem irmãos que estão aqui, que tem um culto de ensino, eles estão aqui. Aí tem o círculo de oração, eles estão aqui. Aí se vai ter um trabalho em algum lugar, está ali irmão João. Irmão João está ali. É só falar que os homens, os varões, vai para algum lugar, irmão João chega. Ô irmão Carlos, eu estou indo com os varões. Quantos anos irmão João? Deve ter quase 80 anos. Eu estou indo com os varões para tal lugar. Vai irmão João, vai. E tem semana que está todos os dias, mas não é enfado, não há cansaço, há gozo, há alegria. O irmão Milton Vieira, pastoreei ele no bairro São Francisco, em Buritizeiro. Quando o Senhor recolheu a irmã Josefa, sua esposa, e ele sozinho, um dia resolvendo uma causa dele, eu fui visitá-lo e tomei uma lenhada. Liguei para ele e falei: irmão Milton, ô pastor, tá bom? Aquele negócio do senhor saiu. O senhor quer que eu vou aí levar? Hein? E eu cheguei lá, conversamos, passei o que era dele. Na hora que eu estou indo embora, eu vou fazer oração. Aí eu começo a orar, termino de orar. Aí duas coisas acontecem: um aprendizado e uma lenhada que eu tomo. Passou casa, depois minha esposa faleceu. Primeira vez que eu estava vindo na minha casa, que lenhada. Ai. Falei: mas irmão Milton, o senhor está todo dia na igreja, e agora o que eu aprendo? Ele fala comigo assim: você não sabe como que eu fico esperando a hora do culto, para eu estar junto dos irmãos na presença de Deus.
Não há enfado, mas há descanso, há alívio, há cura, há restauração, há milagre, há renovação, há batismo com o Espírito Santo, há poder de Deus em quem espera no Senhor. Está lá em Brasilândia. Agora está até casado. Amém? Graças a Deus. Eu quero falar com você nessa noite. Nesse culto da terceira idade. Olhe para esses irmãos que servem o Senhor. A irmã Dina. Irmã Dina está ali. Não, está ali. Irmã Dina está ali. Ali a irmã Dilma. Né? Tô vendo ali, irmão Zé, cadê irmão Zé? Eu vi o senhor chegando, irmão Zé, lá da... Isso. Vitório fica aqui falando comigo assim: ô pastor, irmão Zé tá com dificuldade de vir na igreja, porque ele não tá... Ó, irmão Zé lá. Ele sabe como é maravilhoso estar na presença de Deus. Oh, aleluia. Oh, glória. Serafim, né, Serafim? Serafim vem subindo ali. Para, escuta. Serafim para pelo caminho umas 4 vezes e senta na calçada. Para quem não sabe, viu? E ela fala assim: ó pastor, se eu chegar um pouco atrasado, é porque agora eu estou vindo. E eu não estou mais com aquele pique não. Tem hora que eu tenho que parar um pouquinho. Chega primeiro do que eu na igreja. Olhe para esses irmãos e peça ao Espírito Santo de Deus para que abra os seus olhos, para que você possa ver o que eles estão vendo, né, irmão Geraldo? O que esses irmãos estão vendo? Oh, aleluia, me lembrei do mártir Estevão. Eu vejo os céus abertos. E nós não vamos parar até que o noivo que nós estamos vendo venha nos buscar. Peça a Deus para abrir seus olhos. Porque está na hora de nós passarmos a esperar com convicção no Senhor. Que esse culto da terceira idade sirva de lição para as nossas vidas. Porque muitos de nós já não estamos mais tendo a fé e a esperança que devíamos ter, a confiança no Senhor como deveríamos confiar. Estamos olhando para o homem, estamos confiando no homem, estamos esperando do homem. Alguém está esperando até do pastor. A única coisa que eu posso te dar aqui é uma oportunidade. Mais nada. Posso às vezes até te ajudar com algum bem material em alguma área. Te apertar a mão, te abraçar. Mas quem dá vigor ao cansado e quem dá força nenhuma a quem não tem força nenhuma é só o Senhor Deus. Aleluia. Fica de pé, por gentileza. Você tem condições de ficar de pé? Até quem não tem força nenhuma vai ficar de pé. A Walter ali, ó, ficou de pé agora, ó. Walter também está cansado. Mas ninguém sabe, né, Walter? Ninguém sabe. Por que não para? Não para porque está esperando no Senhor. Aleluia. Oh, glória. Eu quero liberar uma oração e uma palavra de bênção sobre a sua vida. Altíssimo Pai que está no céu. Senhor, que sonda as nossas mentes e o nosso coração. E que esquadrinha o nosso entendimento. E que nessa noite, papai querido, nesse culto da terceira idade, nos fez ver por intermédio de muitos dos teus servos que estão aqui, e outros anunciados pela ministração da palavra. E dessa vez, meu Deus, nós não buscamos em Jacó, nós não buscamos em Abraão, nós não buscamos em heróis da fé escrito no livro dos Hebreus,
na galeria dos hebreus. Mas buscamos, ó Deus, na história conhecida de muitos do que estão aqui, de que o Senhor verdadeiramente, papai querido, renova as forças do que está cansado. O Senhor dá força a quem não tem força nenhuma. Que o Senhor verdadeiramente, papai querido, aleluia, é um Deus que trabalha por quem no Senhor confia. Que o Senhor, meu Deus, sustém e faz voar quando não tem condição de caminhar mais aquele que está, meu Deus, fragilizado em sua saúde, ou, Pai querido, no seu vigor físico. Que o Senhor não deixe desanimar, porque o Senhor renova as esperanças, o Senhor renova a fé, o Senhor renova espiritualmente. E o Senhor dá, meu Deus, aleluia, a força que vem do Teu Espírito Santo àquele, meu Deus, que não conseguiria por Ele só, mas o Senhor tem usado e abençoado sobremaneira. Alguém entendeu isso? E eu quero, papai querido, nessa noite, orar por esse que assim crê, para que o Senhor possa continuar assim fazendo, abençoando os Teus servos, não os deixando desanimar. Meu Deus, tal qual às vezes o poeta, o escritor diz nas letras musicais: essa aflição é nada, essa angústia é nada, essa dor é nada, esse problema é nada, porque o Senhor é um Deus grande. Eu abençoo a sua igreja. Segundo a tua palavra, eu ministro, meu Deus, bênçãos espirituais, de renovação, de ânimo. Eu ministro, Senhor, bênçãos, aleluia, do teu Espírito Santo, como a fé aos corações que estava perdendo a fé. Eu ministro, papai querido, a paz. Eu ministro, meu Deus, aleluia, a cura sobre as enfermidades do corpo e da alma nesse momento. E dou ordem, segundo a autoridade do nome de Jesus, para que toda opressão, toda doença da mente, meu Deus, toda depressão, toda ansiedade, ela saia agora pelo poder do teu santo nome. E que os teus servos sejam renovados mais uma vez e fortalecidos no poder do Senhor. Eu oro, Pai amado, pela vida dos teus servos, a nossa irmã Márcia Santana, Erasmo Pereira, Pedroque Nilceia, dizimista da tua casa. Nós oramos, Senhor, pela vida da nossa irmã Fatinha, que o Senhor hoje abençoa ela com mais um ano de vida. Nós oramos, Pai, pelos teus servos que vieram nos visitar nessa noite, amigos, irmãos em Cristo, e pedimos ao Senhor e ao teu Espírito Santo, que aqueles que ainda não renovou a sua convicção de fé, o Senhor possa tocar-lhes o coração, e eles possam entender que é só o Senhor que dá força ao cansado, só o Senhor que salva, só o Senhor perdoa pecado, só o Senhor que liberta, e que possa entregar a sua vida ao Senhor inteiramente. Eu oro crendo nessa noite, e oro para que cada um dos teus servos tenha uma semana abençoada. Os que voltam a estudar, a trabalhar, quem sabe alguém vai viajar, não está aqui hoje, Senhor, mas toda semana pede oração porque vai viajar. O Alexandre, vá diante de todos eles, traga o nosso pastor em segurança, em paz, em nome de Jesus, amém. Você que veio nessa noite e que quer voltar para casa com a convicção de que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, entregando-se inteiramente a Ele, ainda não fez isso, eu vou ministrar a bênção apostólica e vou estar aqui na frente esperando você para orar por você, porque Jesus, Ele tem poder para perdoar pecados,
renovar a vida, novidade de vida é o que Ele faz. Escrever o seu nome no livro dos santos, aleluia, e permitir que o Espírito Santo faça morada inteiramente em teu seio. Eu quero orar por você ao final, depois que eu ministrar a bênção. Que Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família. Que Deus abençoe seu trajeto de volta para casa. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação com o Espírito Santo seja sobre a vida de cada um, não só hoje, mas para sempre. Amém. Terça-feira temos culto de ensino da palavra de Deus. Quinta-feira, círculo de oração e ensaio. Também tem dia com Deus. Domingo pela manhã nós temos escola bíblica dominical. Domingo à noite, grande culto de adoração ao nome santo do Senhor. Você não pode ficar de fora. Domingo, Gilvan Barbosa ministra a mensagem da palavra de Deus. Deus abençoe. Eu estou aqui esperando você que quer receber a oração.